Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal BitGráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é uma quarta-feira, dia 11 de maio de 2022 e mais um dia assustador aí no mercado de criptomoedas. Bitcoin caiu forte hoje, altcoins nem se fala, Luna foi quase a zero. É disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Nós vamos aí atualizar a situação do mercado, atualizar a situação, a perspectiva para os próximos dias e também aí comentar um pouco sobre o sentimento do mercado nesse momento, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Primeiramente, eu peço que se você que está assistindo esse vídeo ainda não for inscrito aqui no canal BitGráfico, se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui diariamente. E se ainda não deixou o like nesse vídeo, meu caro, minha cara, deixa o like aí, não custa nada, mas isso faz toda a diferença para o canal. É assim que o YouTube reconhece que o canal traz algum conteúdo útil e que você quer que esse canal continue existindo. Se você assiste e não deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é ruim, que o vídeo é ruim, e ele vai matando o canal aos poucos. Então não deixa o canal morrer, deixa o like aí embaixo, beleza? Então, pessoal, vamos lá falar da situação do nosso queridinho mercado de criptomoedas, que não está sendo um dia fácil, né, pessoal? A gente está vendo aí uma queda aí de uma magnitude que a gente não costumava ver nos últimos dias. De janeiro até do final de janeiro até abril, pessoal, o mercado de criptomoedas ficou praticamente andando de lado aí na mesma região. E agora parece que ele resolveu tomar partido e ir para algum lado. Bem, pessoal, eu queria um feedback de vocês, tá? Eu estava esquecendo de falar isso, me desculpa interromper o vídeo, mas uma pessoa ontem comentou que o áudio não tá bom, tá? Se o áudio do vídeo não tiver bom, tiver baixo ou tiver com muito ruído, me avisem aí, por favor, porque eu vou estar buscando aí melhorar, beleza? Bem, pessoal, então aí falando da situação do Bitcoin, o que eu vejo, pessoal? Começando aqui pelo gráfico semanal. Gráfico semanal do Bitcoin. O que eu vejo aqui, que eu venho falando aí há várias semanas já? Uma bandeira de baixa. Tá? Um padrão gráfico baixista, que se a gente projetar ele para baixo, a gente vê alvo lá na região de aproximadamente $18.000, tá? Esse aqui é o alvo dessa bandeira de baixa. Se a gente pegar essa parte aqui da bandeira de baixa, chamada de mastro, e projetar para baixo, é isso aí, tá? $18.000 seria o alvo aí para o Bitcoin nos próximos dias, semanas ou meses, mais provavelmente semanas ou meses, tá? Porque a gente está falando aqui de um gráfico semanal. Então o Bitcoin, ao que tudo indica, está indo buscar os $18.000 aí, está indo em direção a esse alvo, está em tendência de baixa. Se a gente descer para o gráfico diário, pessoal, nenhum padrão gráfico, tá? Só conseguimos ver mesmo aqui uma tendência de baixa. E, pessoal, algo importante que a gente não pode deixar de comentar, tá? Suporte nos $30.000 já ficou para trás, tá? Não dá para dizer que ficou para trás, até porque hoje, apesar de tudo, o Bitcoin ele fechou ali, né, nos $29.000, que ainda é uma região em que ele já bateu, e ele agora está aí tentando voltar ali para cima, mas, pessoal, quando um suporte ele começa a ser rompido, ele tende a se tornar resistência, tá? Então, se ele impedia que o mercado caía todas as vezes que ele batia nesse suporte, a gente viu que o Bitcoin batia nos 30 mil e sempre subia, agora ele tende a fazer o contrário. Embora seja um pouco cedo ainda para afirmar que o rompimento já esteja concluído, eu acredito que o mercado, pessoal, nesse momento esteja fazendo aí pullback nessa importantíssima marca que é os $30.000, tá? Um ponto extremamente relevante, extremamente importante aí para o mercado de criptomoedas, e o mercado está fazendo o que a gente chama de pullback, um reteste, tá? Então, alvo para o Bitcoin, próximos dias, $18.000, infelizmente é o que o gráfico está dizendo, viu, pessoal? E, pessoal, uma coisa, tá, que
se eu falar isso, as pessoas vão falar que eu sou muito pessimista, né? Quando eu falei que tinha uma bandeira de baixa ali no Bitcoin, no gráfico diário, há umas semanas atrás, as pessoas já acharam eu muito pessimista porque eu dizia que podia em 32. Mas, pessoal, se a gente for para o gráfico mensal, observem o que a gente vê, tá? A gente vê aqui um possível topo duplo. E, pessoal, o Bitcoin, se ele começar a fechar, se ele fechar esse mês aí abaixo dos 30 mil dólares, ou melhor, se ele fechar ali abaixo dos 28.600 dólares, que foi a mínima de junho de 2021, vai dar para dizer que o Bitcoin estará formando aqui um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que é um padrão de reversão, que normalmente vai reverter uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então a gente tem que prestar bastante atenção, até porque, pessoal, eu nunca tinha visto até o momento aí, desde que todo o histórico disponível aqui do Bitcoin, nenhum padrão de reversão no gráfico mensal, tá? O Bitcoin sempre esteve em tendência de alta e agora vem e aparece um padrão de reversão no gráfico mensal. Então vamos ficar de olho nisso, porque isso aqui, pessoal, pode ser um fator complicador aí para o Bitcoin, tá? Porque além de o alvo dessa bandeira de alta ser baixo, reverter a tendência de alta que a gente tem no Bitcoin não seria nada bom, né? Eu particularmente não vejo motivo para acreditar nisso agora, que reverteu, mas de qualquer forma, pessoal, se confirmar esse topo duplo, o alvo para o Bitcoin seria ali na região de aproximadamente 12 mil dólares, tá? Eu particularmente não acho um alvo muito baixo, mas não acho que é impossível, assim como eu venho dizendo, ressaltando para muitos aqui nos últimos dias, tá? Pessoal, uma coisa que me espantou, já comentei isso aqui, quando eu falava que o Bitcoin poderia bater 32 mil dólares nos últimos dias, até os 18 mil, poderia ir abaixo dos 30, as pessoas diziam que não tinha como, o máximo que ele poderia cair até 35, até 38, e olha onde que a gente já tá? Então, nada é impossível, uma coisa que as pessoas precisam entender, eu sei que tem muitos novatos aí, mas não existe previsão em mercado de renda variável. Existe análise, existe probabilidade, tá? Se ele perder ali, fechar um gráfico mensal, um candle demonstrando força abaixo ali dos 28.600 dólares, que foi a mínima de junho de 2021, topo duplo aqui, alvo lá na região dos 12 mil dólares, não é impossível que o Bitcoin vá, beleza? Então, temos que ficar de olho nisso, mas isso ainda não aconteceu, tá? Então, não dá para afirmar, mas no gráfico semanal a gente já tem uma bandeira de baixa aqui, mirando o Bitcoin lá na região dos 18 mil dólares. Tainan, qual que é a sua estratégia para o Bitcoin agora? Bem, pessoal, primeiro, tá? Eu acho que aquela região ali dos 20 mil, eu não vou colocar uma região certa, tá? Não vou colocar uma região exata. Mas se a gente colocar aqui, pessoal, uma média móvel, tá? Uma média móvel simples de 200 semanas, a gente vai ver que essa média móvel, pessoal, a média móvel de 200 semanas, deixa eu ver aqui, vamos colocar, ela foi suporte aí nos principais momentos do Bitcoin, tá? Deixa eu ver, ih, coloquei errado, calma aí, é essa aqui que tem que ser de 200. Ela foi suporte nos principais momentos para o Bitcoin, pessoal. Observem aqui, tá? Lá em 2015, quando o Bitcoin caiu, as mínimas dele foi se escorando, foi se segurando na média móvel de 200 semanas, tá? Que é a média mais importante aí do gráfico semanal. Vou até colocar ela um pouco mais grossa aqui deixa eu ver, para ficar mais visível, essa linha azul, tá? Lá em 2015, Bitcoin caiu no bear market que teve em 2014, foi para a média móvel de 200 semanas, segurou e iniciou o movimento de alta. Lá em 2018, Bitcoin teve um bear market também, caiu, foi para a média móvel de 200 semanas, na região dos 3.200 dólares, e engatou uma alta a partir de ali. Chegou a voltar nessa média no Corona Day, mas continuou subindo. E nesse momento, pessoal, nós temos essa média em 21.841 dólares, tá? A média móvel de 200 semanas. Então, o alvo daquela bandeira de baixa, ele está ali nos 18 mil dólares. A média móvel de 200 semanas, ela está ali nos 21.800, aproximadamente 22 mil dólares. O que eu acho interessante fazer num contexto desse, pessoal, é começar a buscar pontos para arriscar compras no Bitcoin. Isso mesmo, tá? Só que eu não estou falando aí de você vender sua casa, vender seu carro e comprar tudo em um único lugar. Não, tá? Eu penso que essa região aqui, ela tende a ser um suporte muito difícil do Bitcoin romper para baixo. Pode acontecer, por exemplo, pessoal,
algo parecido com o que aconteceu aí, caso o Bitcoin vá buscar o alvo dele lá nos 18 mil dólares, tá? Por exemplo, essa aqui foi a semana do Corona Day, né? Lá no início de março de 2020, o Bitcoin ele fechou até abaixo da média móvel de 200 semanas. Mas, pessoal, ele fez uma mínima naquela semana bem abaixo da média. A média naquele momento estava em 5.550 dólares, ele foi até 3.850 dólares, mas ele acabou voltando para cima dela, tá? Suportes e resistências não são pontos exatos, eles podem aí acabar sofrendo com esse efeito de sombra, tá? Então ela serviu de suporte, então eu não descarto, pessoal, não seria impossível o Bitcoin ir tentar buscar os 18 mil dólares, fazer uma mínima ali e voltar para cima dela. E penso, pessoal, que essa região poderia ser interessante aí para arriscar uma compra. A região entre de 22 mil dólares e a região entre 22 e 18 mil dólares, tá, pessoal? Para resumir, essa região seria uma região aí mais favorável para tentar compras, mas eu estou me referindo a compras de curto prazo, pessoal. Por quê? Porque aqui a gente está olhando só o gráfico, tá? Porque a gente tem também que olhar para os fundamentos, como estão as coisas. Será que a macroeconomia, será que o sentimento do mercado vai permitir? Bem, é disso que a gente vai falar agora. Vamos aí comentar sobre o que aconteceu hoje em termos de macroeconomia e depois a gente fala sobre o sentimento do mercado. Em termos de macroeconomia, pessoal, a gente tem aqui algo que eu comentei com vocês que era muito esperado, que era o CPI americano, o núcleo, né? O núcleo ali da inflação lá dos Estados Unidos. Era esperado aí pelos economistas, as projeções aí do mercado eram de 0,4%, veio 0,6%, acima do esperado. Tainan, isso é bom ou ruim? Pessoal, isso aqui é inflação, tá? Um dos motivos que está aí ajudando essa queda dos mercados, eu sei que tem a questão da Terra Luna e tal, mas um dos motivos que veio puxando o Bitcoin para baixo desde abril e desde janeiro de 2022 foram as bolsas americanas, o Bitcoin extremamente correlacionado com as bolsas americanas. Essa inflação vindo aqui acima do esperado, pessoal, esse núcleo aqui do CPI vindo mensal relativo a abril, vindo acima do esperado dessa forma, tá vindo aí 50%, se a gente for olhar aqui acima do que foi projetado, é complicado, pessoal. Mostra que a inflação não está cedendo e se a inflação não está cedendo, tá? Se a inflação continua aí surpreendendo os economistas, surpreendendo o mercado, é provável que o Banco Central dos Estados Unidos tenha que apertar mais do que o mercado espera, mais do que o próprio Banco Central dos Estados Unidos diz que vai apertar a economia, fazendo um aperto monetário, aumentando as taxas de juros. A discussão no momento, pessoal, é a taxa de juros nos Estados Unidos ela vai ficar no que é considerado neutro, ali por volta de 3,5%, ou ela vai para 4, 5%? Hoje teve um dos dirigentes do Fed que defendia que ela deveria ficar ali em torno de 3,5%, que é o neutro, que já está falando em 4, já está falando em 5. Então a gente está tendo uma mudança muito radical, pessoal. Então, em termos de macroeconomia, o cenário tá ruim. Ele vem a cada indicador que sai ultimamente, pessoal, tá vindo pior, tá? Não tá vindo indicadores mostrando algo melhor. É sempre inflação de salário subindo, inflação subindo em tudo, inflação de alimento, enfim, para controlar essa inflação eles vão ter que tirar esse dinheiro que eles injetaram no mundo, né? Principalmente na economia americana, por meio de políticas fiscais expansionistas, por meio de políticas monetárias expansionistas convencionais, como por exemplo a diminuição da taxa de juros e também principalmente por meio de políticas monetárias contracionistas não convencionais, tá? A política monetária não convencional expansionista que eles fizeram foi a expansão do balanço do Banco Central dos Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos, ele começou a comprar, pessoal, lá em 2020, quando veio a pandemia. Ele já fez isso na crise de 2008, mas na crise de 2020 ele começou ali a comprar, fazer compras de títulos do próprio governo dos Estados Unidos, títulos emitidos pelo Tesouro Americano, os Treasuries. Ele começou a comprar para ajudar ali a controlar a ponta longa da curva de juros, começou a comprar até títulos de dívidas aí de empresas privadas, até títulos de hipotecas imobiliárias, isso tudo para estimular a economia. E, pessoal, esse tipo de estímulo, tá chamado de QE ou Quantitative Easing, ele tem como principal efeito inflação nos ativos. O que são ativos? Títulos de dívidas, como os títulos dos governos,
ações de bolsas, tá? Como o caso das ações das bolsas americanas e de todo mundo em 2020. A partir de março de 2020, a gente viu bolsas em todo mundo subindo, criptomoedas subindo, e agora eles vão começar o processo. Eles já estão aí no processo de tirar esse dinheiro. Eles estão devolvendo para o mercado esses títulos e pegando de volta o dinheiro que eles colocaram ali para ajudar a economia naquele momento de incerteza. Ajudar principalmente o mercado financeiro ali e através do mercado estimular a economia. Então, meus caros, não tá vindo nada bom, tá? A inflação tá vindo alta, eles estão tendo que tirar, vão ter que tirar todo esse dinheiro que foi injetado de diversas formas nos mercados. E se eles tiram esse dinheiro, pessoal, o problema que a gente tem a maior parte dos ativos, eles são indexados a quem? Ao dólar, tá? O real é indexado ao dólar, nosso real brasileiro, o Bitcoin, ações das bolsas americanas, enfim, tudo é indexado. Se eles começam a diminuir a quantidade de dólares que estão circulando, eles fazem o dólar ficar mais escasso. Muitas pessoas ficam falando de halving, o Bitcoin fica mais escasso por causa do halving. Sim, a gente vai ter um lá em 2024, mas agora, em 2022 e no início de 2023, a gente vai ter o Banco Central dos Estados Unidos tornando o dólar mais escasso. Se o dólar fica mais escasso mais rápido que outros ativos, incluindo as criptomoedas, ele tende a se valorizar frente a esses ativos, ou seja, a gente vai ver esses ativos caindo frente ao dólar. Então, essa é a situação, pessoal, para amanhã, tá? Para amanhã a gente vai ter um dado extremamente importante, que vai ser a gente vai ter dois dados muito importantes, né? Às 9h30 vai sair o pedido iniciais de seguro-desemprego, e às 9h30 também vai sair o IPP, que é o índice de preço ao produtor. Aqui vai sair o mensal relativo ao mês de abril, é esperado 0,5%. O que é esse IPP, pessoal? É basicamente a inflação para os produtores, tá? As indústrias, enfim, o produtor, quem produz algum produto na economia, o empresário, é a inflação que essas pessoas vão ter. Se tiver uma inflação para os empresários, eles vão repassar, tá? Então, se esse indicador amanhã, às 9h30, vier ruim, pode azedar ainda mais a situação dos mercados, como esse de hoje, o CPI veio e azedou. Então, pessoal, atenção nisso. O contexto macroeconômico não está contribuindo em nada para o mercado. Hoje a gente teve uma alta aí, algumas bolsas, como por exemplo na Bolsa Brasileira, por causa de commodities, mas o cenário não mudou, pessoal. O cenário é ruim. A gente está tendo algo que a gente nunca viu, a gente está passando por um experimento monetário que a gente nunca presenciou. Eu, pelo menos, se vocês abrirem aí, pessoal, algum livro de macroeconomia, vocês não vão ver muita coisa falando sobre processo aí de expansão e redução do balanço. Tá? É algo novo, principalmente nas proporções que foi feito. Então tomem cuidado, parem de tentar encontrar aí o fundo nos mercados, beleza? Bem, pessoal, não podemos deixar de falar da análise de sentimento. Quando o assunto é sentimento, pessoal, a gente tem aqui o Fear and Greed Index, que é o indicador de sentimento mais popular, tá? Hoje ele fechou igual ontem, tá? Ele não modificou, pessoal. Ontem o mercado fechou em 12, medo extremo, e hoje em 12, tá? Ele não caiu. Apesar de o mercado ter caído, ele não caiu, tá? Isso mostra que tem muitas pessoas aí procurando fundo aí no mercado de criptomoedas. Outro indicador, pessoal, que não tá cedendo, tá? Ele tinha bugado aí nos últimos dias, ele ficou parado, mas hoje ele voltou e não tá cedendo, é o Long Short Ratio, que é esse indicador aqui, tá? Ele tá nesse momento, pessoal, em 2,44, mostrando que tem mais de 2 pessoas apostando na alta, isso na Binance Futures, tá? Para cada pessoa que está apostando na queda. Ou seja, pessoal, os investidores ainda estão tentando encontrar o fundo, eles estão muito corajosos. Esse long short ratio, pessoal, em 2,4 aqui, o que esse indicador mostra? Ele mostra as pessoas que estão, quantas pessoas estão compradas para quantas pessoas estão vendidas no par Bitcoin Tether da Binance Futures, tá? As pessoas estão entrando compradas em mercados futuros, pessoal. Isso para mim não é sinal de medo, tá? Porque no mercado futuro você pode ser liquidado, você pode perder tudo, você pode acordar um belo dia e receber um e-mail, olha, sua conta foi liquidada, todo o dinheiro que tá ali você perdeu. Não é como o mercado spot, onde você pode comprar, se cair você espera ali um mês, meses, talvez anos, e ele volta. Não. Ali, se você comprou e caiu muito, além do que você esperava, se bateu o seu preço de liquidação, você perde tudo. As pessoas não estão nem aí, tá? As pessoas estão comprando alavancadas, estão aí se posicionando em mercados futuros, continuam com mais pessoas acreditando na alta do que pessoas acreditando na queda. A taxa de funding ficou negativa na Binance, pessoal, mas a gente ainda tem o long short ratio alto. E, pessoal, uma coisa
assustadora, tá? O Open Interest, apesar de tudo o que aconteceu, dessa queda gigantesca que com certeza liquidou muitas pessoas, ele continua aí elevado, pessoal. Eu lembro que nem na época, em muitos momentos aí do bull market, momento que o mercado estava bombando, eu não via Open Interest lá na casa dos 78k, tá? Então, pessoal, tem esse Open Interest alto, ele indica que tem muito combustível para caso o mercado faça movimentos grandes, tá? Ainda tem muito combustível, tem muita gasolina para ser jogada nesse incêndio que está acontecendo. Infelizmente, essa é a interpretação aí, talvez mais lúcida do que está acontecendo, pessoal. E, pessoal, uma moeda que a gente não pode deixar de falar, tá? É a Luna. A Luna, pessoal, se a gente for lá na Binance Futures, porque tem muita gente comentando, ah, meu Deus, é hora de comprar a Luna caiu hoje. Gente, pelo amor de Deus, pessoal, parem de tentar encontrar fundo, tá? Teve problemas na rede dela, eu acho que muitos aqui já devem estar sabendo, problemas relacionados ao projeto, mas olhem isso daqui, pessoal, long short ratio da Luna, tá? Ela caiu muito e o pessoal tá entrando comprado em mercados futuros. Eu não entendo o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Já que elas querem arriscar, por que não vai arriscar no mercado spot? Essa aluna, pessoal, há poucos dias atrás ela estava aí a mais de $100, tá? Poucos dias mesmo, poucos dias. O long short ratio dela tá em 7,38, quase 8, pessoal, quase 8 pessoas estão apostando com dinheiro, colocou dinheiro lá na Binance Futures, apostando de que ela vai subir para cada pessoa que acredita que ela vai cair, tá? Qual que é o problema disso? O problema disso é que mostra que as sardinhas, as pessoas novatas no mercado estão achando que ela vai voltar amanhã para $100, né? Pode acontecer? Pode, tá? Mas, pessoal, cuidado com essa moeda, tá? O gráfico dela, essa queda que aconteceu, mostra uma falha estrutural muito grande no projeto. Os fatos que aconteceram mostram uma falha bem complexa no projeto, e o contexto que a gente está vivendo agora, pessoal, não é igual ao contexto em que a gente vivia no final de 2020, no início de 2021. A gente agora está vivendo um contexto onde estão reduzindo a liquidez dos mercados, estão tirando dinheiro. Isso faz com que criptomoedas, ações e qualquer outro ativo indexado ao dólar tenda a se desvalorizar. O dinheiro está indo para o dólar. Tá? Se você ficar tentando achar fundo agora, pode ser uma péssima ideia e pode ser que você não se dê bem, tá? Por exemplo, agora temos quase 8 pessoas aí acreditando na alta da Luna, tá? Então, tomem muito cuidado, porque as quedas ainda podem não ter acabado, e é o que a gente vê quando a gente olha o gráfico do Bitcoin com aquela bandeirona de baixa, mirando lá na região dos $18.000 aproximadamente, tá? Como eu disse, para mim aquela região entre 22 e $18.000 já é uma região para começar a considerar aí fazer compras parciais ou mesmo deixar ordens escalonadas ali, tá? Nunca tente acertar o fundo, pessoal. Se você for comprar, não compre sua banca toda e não tente acertar o ponto, porque o mercado pode chegar perto da sua ordem e subir, tá? Ou ele pode bater lá e cair. Botem sempre uma fração da banca e sempre ordens divididas, tá? Coloca um pouco em 22, um pouco em 21, enfim. Deixem assim, porque assim vocês conseguem pegar eventuais movimentos inesperados do mercado e sabendo que existe um risco, tá? Quando você investe no mercado de renda variável, você corre riscos. Mas, pessoal, no geral é isso. No mais, desejo a vocês aí uma ótima noite, um bom descanso, uma boa quinta-feira, atenção no IPP amanhã e bons negócios. Até mais, tchau!